especialização está começando agora. Você tem mais de um talento, ou até mesmo duas profissões, um hobby que com o tempo ficou tão importante na sua vida quanto a sua carreira? Hoje nós vamos falar de pessoas que descobriram o lado B. A bióloga e pesquisadora Jane von Sydow sempre gostou de montanhismo. Ela escalou várias montanhas no Brasil, mas no ano passado decidiu encarar a maior de todas, o Everest. Conseguiu chegar até a base da montanha e conta como foi todo o planejamento para realizar esse sonho no livro Everest, uma aventura com muitos títulos. A Natália von Poser é psicóloga, chegou ao posto de capitão de corveta da Marinha do Brasil, mas além da carreira militar, ela nunca deixou de lado o prazer de escrever. Agora está lançando seu primeiro livro, Uma Mulher, um Homem, um Drink, sobre a história de uma psicóloga que seleciona funcionários de telemarketing. O Renato Freire nasceu numa fazenda em Minas Gerais. Uma família grande, sempre ficou atento ao que era preparado na cozinha da casa. E o que era preparado na cozinha da casa? Muitos doces típicos, muitos queijos. Bom, agora a vida, Renato se formou em engenharia química, estudando principalmente a tecnologia dos alimentos, um conhecimento que ele aplica hoje em dia como chefe de cozinha. Ele vai contar como foi esse caminho da química à gastronomia, com direito a livro e tudo. O José Cláudio Silva é apaixonado por dois ramos da arte, a música e o cinema. Ele é maestro e é compositor, mas sempre ouviu dizer que suas músicas eram visuais. Para entender melhor essa característica, ele resolveu estudar cinema, e hoje faz sucesso criando músicas para novelas e minisséries, e ao mesmo tempo não larga a sétima arte, trabalhando como diretor, editor e câmera. E vamos conhecer e conversar com Álvaro Gribel, que vai explicar como ele se divide entre duas paixões, o jornalismo e a música. Ele é colunista interino da coluna da Miriam Leitão, no Jornal Globo, e também solta a voz como cantor. Além de lançar o CD São Francisco, uma homenagem ao bairro de São Francisco, em Niterói, onde ele morou, ele já tem outros CDs e vai cantar aqui hoje pra gente, né, mostrando esse talento. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, pelo Twitter, você pode participar também pelo Facebook. Fica à vontade, tá bom? Eu vou começar com a história da subida ao pico do Everest, com essa profusão, né, de coisas e ainda por cima essa roupa. Né? Obrigada. É um prazer muito grande estar essa aqui roupa hoje. É incrível, né? É o terceiro olho que é isso. Brinding que conecta você com a intuição, com a consciência. E essa roupa que também conecta só da gente colocar isso. Você já se sente mais, vamos dizer, ligada a esse lado da intuição e da espiritualidade, exatamente. E as pessoas também, quando olham para você, elas não só também acabam se conectando, como elas acabam percebendo um pouco mais de você também. E você anda assim na vida real? Não. Na verdade, Sara, que teve uma história inusitada, surpresa. Eu estava simplesmente apreciando as ruas do Tamel, as vielas do Tamel, e acabei... Não sei o que é Tamel. O Tamel, desculpe, é um dos bairros mais famosos de Katmandu, a capital do Nepal, e tem lojas, vielas incríveis. E eu, passeando despreocupadamente, me deparo com uma loja enorme, do tamanho do seu estúdio, repleta de sares, de todas as cores, com umas meninas super simpáticas, dóceis, assim, atenciosas. E aí eu comecei a experimentar um sari atrás do outro, e elas me ensinando, porque são 6 metros de tecido que você enrola sem um alfinete, sem um prendedor e nada. E não cai. Não cai. Quer dizer, eu espero que não caia. Não é um espetáculo isso. E você tem que ter o mínimo de habilidade. Olha, foi uma tarde incrível. Elas serviam chás, a loja linda, com colunas espelhadas, tapetes. E eu passei ali uma tarde de fantasia mágica. Quantos sares você comprou aí? Eu 18. saí de... Não, eu muito modestamente comprei 2. Esse vermelho acerejado
e um negro também bordado em dourado. Nossa, deve ser lindíssimo também. Saí de lá pensando comigo, onde é que eu vou usar esses sares de novo? Eu sou uma louca. Mas, Leda, tudo foi se transformando e eu não paro de usar esses sares. E eu queria ter mais sares, porque eu tenho usado mais o vermelho, né, que está combinando mais com o meu espírito no momento, mas já usei algumas vezes o negro também. Mas estão me faltando um azul royal, um verde esmeralda, um amarelo ouro. Você não pegou o cartão da loja? Eles vendem online? Também. Não é? Já um jeito. Então, e depois, no decorrer da história do que eu vivenciei lá no Nepal, esses sares também passaram a ter uma história que foi colocada nesse livro, não é? E esse livro você conta essa trajetória, essa viagem, essa ida? Desde o início, Leda, foi uma coisa assim muito intensa. Eu fui como bióloga para conhecer a base da montanha mais alta do planeta, não é? Ela tem um simbolismo, um magnetismo, assim, uma aura mágica, não é? E eu fui assim, mas quando eu voltei, era como se eu não tivesse voltado. E eu passei 3 meses revivendo tudo que eu tinha passado, tudo que eu tinha vivido. E eu falei, eu tenho que compartilhar isso, eu tenho que dividir isso com outras pessoas. E quando eu acabei de desabafar, uma conhecida jornalista para quem eu pedi uma avaliação, ela falou, você tem que publicar isso. E assim nasceu o Everest, uma aventura com muitos títulos. Você, na vida real, trabalha na Fundação Oswaldo Cruz? Eu sou bióloga há mais de 30 anos e sou especialista em insetos. Insetos? Insetos. E lá na Fiocruz é o lado B, né? É muito bom, né? Então, imagina a hora uma mulher vestida assim, para imaginar que ela é especialista em insetos. E eu posso... Qual inseto que você conhece mais? Olha, eu sou especialista em percevejos. E mais especificamente os que transmitem a doença de Chagas. Mas eu chefio... E ainda existe a doença de Chagas? Infelizmente sim. E eu chefio o laboratório de biodiversidade entomológica, que é o laboratório curador de uma das maiores coleções de insetos da América Latina e uma das mais antigas. E nessa coleção nós temos inserida também a história da ciência no Brasil. E essa coleção está aberta à visitação, basta que vocês agendem uma visita pelo site da Fiocruz ou pelo site do Laboratório de Biodiversidade Entomológica e vamos ter o maior prazer em recebê-los lá para que vocês vejam o tesouro que nós temos lá depositados e que está conectado com a ciência do mundo, que nós recebemos pesquisadores de todo o mundo que vão lá consultar os exemplares identificados como base para várias pesquisas. Agora, como é que uma pessoa tão sensível, assim, tão aberta para a espiritualidade, que eu acho que também é o seu caso, vai estudar percevejos? Olha, na verdade, quando eu comecei a estudar os insetos, eu era literalmente apaixonada pelas borboletas. Ainda sou. Faz sentido. Mas, são lindas, né? Exatamente. Os sares dela. Mas na época que eu fui contratada pela Fiocruz, nós tínhamos que dar respostas muito importantes, e ainda damos respostas muito importantes ligadas à saúde da população, principalmente à saúde da população brasileira. E eu então escolhi o grupo dos percevejos, não é? Que dentro deles estão os triatomíneos, que são os vetores da doença de Chagas. E nós hoje temos uma linha de pesquisa muito bem definida, com colaborações também pelo mundo inteiro, em várias facetas de
morfologia, biologia molecular, temos espécies novas descritas e, quer dizer, estamos numa aventura também nas asas dos insetos. Você acha que uma coisa meio que complementa a outra na sua personalidade, no seu modo de ser? Ou você precisou de uma coisa tão diferente dos percevejos? Você encontrou muitos insetos, não? Olha, tem inseto no Everest? Tem insetos no Everest. Você reconheceu eles? Certamente, mas a questão é a seguinte: nós estamos aqui numa área muito privilegiada em termos de biodiversidade. Nós temos aqui a Mata Atlântica, perto de nós também a floresta amazônica, a caatinga, o cerrado. Todos esses biomas são hotspots. São áreas de altíssima biodiversidade, nada se compara com isso. O Brasil é muito rico em biodiversidade e é um país que tem que explorar muito e trabalhar muito nessa área. E lá no Nepal, obviamente, tem toda uma característica de fauna e de flora, mas nada se compara às áreas tropicais em termos de biodiversidade. É linda, os livros têm fotos incríveis também, tem essa floreira, é uma coisa do bem, quer dizer, qualquer um pode fazer em casa para atrair energia boa. Exatamente, um dos pontos... hoje, para botar na entrada. Eles porque é um tipo usam. de floreira muito comum, geralmente colocada na entrada de casas, estabelecimentos comerciais e restaurantes, para atrair boas energias. Exatamente, tem as com a flor de lótus também, não é? Mas essa que é o símbolo da pureza espiritual e da iluminação. E é muito interessante, esse é um dos pontos altos dessa viagem, não é? A conexão com a espiritualidade. E então você aprende muito, porque cada país tem a sua personalidade e o Nepal tem uma aura espiritual muito forte, até porque é o berço do budismo, não é? Siddhartha Gautama teve a sua origem, nasceu numa localidade do Nepal. Então, e aqui você mostra um pouco de tudo, né? Exatamente. As pashminas. Toda a trajetória da viagem, a riqueza de cores, a beleza das guirlandas que eles preparam para decorar os templos, não é? Porque a cidade é a cidade que as figuras humanas, os sadhus totalmente voltados para a espiritualidade. Então conviver nessa aura é muito positivo, é muito gratificante e você depois conecta esse aprendizado para muitas áreas da sua vida. Então toda vez que eu venho falar sobre essa experiência, eu acabo colocando sari para trazer um pouco dessa atmosfera nepalesa para a reunião, não é? Traz mesmo. É lindo. E o Everest, você chegou até a base? Olha, foi também incrível. E é o tipo da coisa que você só sabe onde você vai chegar, você realizando, você colocando a mochila nas costas e com toda a humildade pensando, eu vou sabendo que a qualquer momento você pode parar e interromper a sua programação. Porque as condições do ar rarefeito, que você chega lá em cima com apenas 60%, às vezes até um pouco menos da sua capacidade respiratória. Isso afronta muito você, em termos psicológicos, porque eu fico até emocionada de falar, porque te enfraquece muito. Você passou algum perrengue? Muitos. Então te enfraquece muito. Então você tem que buscar dentro de você uma força superior. Você tem que encontrar outros argumentos, além do físico, para te ajudarem a conseguir chegar no seu objetivo, não é? Mas é punk, né? Você está emocionada? Quanto tempo tem essa viagem? Porque essa viagem foi em 2012. E sempre você fica tocada? Sempre. E nós tivemos a oportunidade de assistir uma cerimônia budista a quase 5.000 metros de altitude, num monastério. E foi uma experiência incrível. Aqueles mantras, não é? Os monges
cantando aqueles mantras e você se sintoniza imediatamente. É uma coisa assim incrível. E o caminho é íngreme, né? E essa capa do livro... E agora essa gente que carrega criança? Ai, isso é outra coisa sensacional. Que uma pessoa carrega isso aí tudo. São os Sherpas. É o povo que vive nas montanhas do Himalaia. Eles têm uma força física incrível, são altamente espiritualizados, têm um prazer, um carinho enorme com os turistas e dada a adaptação deles nas montanhas, não é? Eles são capazes de carregar cargas enormes. Esse, por exemplo, está se preparando para levantar com 40 quilos. Ele senta no chão e com as pessoas Exatamente. A pessoa coloca tudo nele. Eles passam uma fita aqui e aí equilibra, o peso fica todo assim distribuído pela coluna e pelas pernas, não é? E eles fazem um percurso. Então... Caramba, ele levantou aqui em pé. Tirando os montanhistas profissionais, não é, que fazem isso com patrocínio e vivem escalando, os turistas eventuais, eles só chegam ao final dessa trajetória com a ajuda dos Sherpas, não é? Porque você leva a sua mochila de ataque com os bens, as necessidades básicas, barrinhas de cereais e roupas, equipamentos de proteção ao frio. E é muito frio? Olha, varia com a época, não é? Você fez no choveu? Na primavera. Mas mesmo na primavera, a amplitude térmica é muito grande. Eu, por exemplo, peguei de menos 10 a 25 graus centígrados, né? Mas, menos 10 a menos 25? Não, menos 10 graus a mais 25, né? Mas não, e a temperatura pode mudar assim em segundos. Se vier uma rajada de vento acompanhada de uma mudança climática, você tem que buscar o seu casaco térmico de proteção imediatamente, porque senão você congela. Também passei por essa situação. A viagem, como é que foi a preparação? Olha, me preparei muito em todos os sentidos, físico, emocional, espiritual também, até porque eu tive uma situação interessante. Os meus amigos e técnicos de educação física, quando souberam que eu estava pretendendo fazer esse programa, foi uma enxurrada de opiniões. Você pode, você não pode, você deve, você não deve. E eu fiquei assim, o que é que eu vou fazer agora? Então, por um lado, foi muito bom, porque com essa enxurrada de opiniões, eu pude me preparar melhor, com mais base para essa programação, entendeu? Mas você, de fato, só sabe aonde você vai a partir do momento que você, com toda a sua humildade, você se prepara, coloca a sua mochila nas costas, vai e tem que se conectar sempre para saber até onde você, de fato, pode chegar. Porque se você se afrontar, isso pode representar a sua sobrevivência. E foi dentro das suas férias, né? Isso foi. Estou curioso, que a gente aqui foi. tem duas atividades, eu fico querendo aprender com os outros, como é que cada um lida com o tempo. Foi nas férias. Foi nas férias e eu vou te dizer, foi a primeira vez que eu tirei um mês de férias na minha vida. Porque eu sou apaixonada pelos insetos. Então, eu não consigo ficar muito tempo longe dos meus insetos. Mas nesse momento, o Everest me fez um convite assim tão forte que eu falei, vou tirar um mês para conhecer o Everest. Essa questão da espiritualidade, assim, você já era uma pessoa que tinha se desenvolvido ou depois da viagem você sentiu alguma coisa mudou? Olha, eu sempre tive, eu acho, olhando assim, fazendo uma retrospectiva, eu sempre tive, mas sem dúvida nenhuma, essa viagem esclareceu muitas coisas para mim e mostrou a importância de você se conectar com o seu espírito, com o seu físico, com o seu mental e com o seu emocional de uma forma como um todo, entendeu? Porque, de fato, isso traz para você um entendimento maior do mundo, das pessoas e ajuda você a uma coisa muito importante,
a saber qual é o seu papel no mundo e na sociedade. Isso traz assim um caminho muito gratificante para você, e também você sente que você acaba tendo mais empatia pelas pessoas, e o que você faz acaba ajudando as outras pessoas também. Eu acho que esse é assim o fundamento da espiritualidade e que traz muito complemento para todas as pessoas. Eu acho que essas duas fotos aqui podem mostrar você, né? Os vários lados. Isso. Né? Os insetos, a bióloga, ali, a bióloga. E agora a escritora, e não você é? é budista? Olha, eu não sou especialista em religiões, mas eu de fato tenho me conectado muito com a filosofia budista. Assim. Ô, Jane, se fala muito hoje em relação à alimentação do futuro, e quase sempre as pessoas falam como inseto, como as grandes fontes de proteína no futuro. Como você vê isso? Isso realmente está sendo olhado nessa direção? Eu acho que essa tendência... Muito boa a sua pergunta. Eu acho que essa tendência é irreversível. E só para você ter uma ideia, nós já nos alimentamos de primos dos insetos, né? Os camarões, as lagostas, os siris, são todos artrópodos. E os insetos também estão inseridos dentro do grupo dos artrópodos. E na Ásia, a prática de se ingerir insetos já é muito comum, não é? Na Ásia. Você já experimentou? Eu te confesso que não, mas... Você não vai ter coragem? Totalmente. Eu tenho uma receita que é uma iguaria imperial chinesa, que eu não vou contar aqui, que faz parte de um outro projeto, mas que eu fico com água na boca quando eu penso. É verdade. Existe essa receita, eu estou louca para experimentar, para fazer. E hoje em dia, os museus do mundo já têm certos kits que incentivam as crianças a aprender a apreciar os insetos como fonte de proteína. Eles são muito bons. Olha, e eles são criados se alimentando em plantas muito interessantes. Folhas de pitanga, folhas de goiaba, folhas de manga, folhas de amora. Então, é uma fonte de proteína muito saudável. É claro que vamos ter toda a parte cultural envolvida nisso, mas eu acho que isso é irreversível e em breve estaremos degustando fondue de insetos. E quando há fome não tem cultura. Quando existe fome não tem cultura que vença, né? Exato. Não é claro que existe, vamos dizer, todos os patamares sociais, culturais e econômicos nesse mundo, mas eu diria que os insetos chegarão a ser uma iguaria mundial, sem dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho. Desculpa. Alguém te apoiou nessa aventura? Porque na verdade ninguém acorda e fala, hoje eu vou escalar o Everest. Olha, então tem que ter sempre alguém que... Muito obrigada por essa pergunta. Modestamente, eu vou dizer para vocês que o Everest foi a Petrópolis e me convidou para ir visitá-lo. Isso veio através de um convite do meu namorado, do Gustavo Werneck, que é montanhista desde criança, e ele estava se organizando junto com os amigos, que ele tem um grupo de amigos que são montanhistas muito experientes, muito capazes, que já têm montanhas fantásticas no currículo deles. E eu fui convidada para assistir essa reunião desses montanhistas superpoderosos que estavam se preparando para ir para o Everest. Imagina eu, como bióloga, eu saí daquela reunião cheia de borbulhas, né, engasgada, que eu falei, como é que eu vou dizer que eu gostaria de ir também? Eu sei que aquilo foi crescendo e eu acabei externando a minha vontade, meu desejo, e aí a confusão começou. Eu acho até que eu vou pedir um intervalo para te mudar, né? Porque é bem radical muito isso. obrigada. Everest, insetos, e esse final, né, de que comeremos insetos daqui a algum tempo. Já comemos hoje. Degustaremos. Os primos, né? Alguém comem. Já estão picando um pouco. Em Minas Gerais, como está na Juba, né? Em São Paulo, já exatamente, no comigo. Nordeste, as pessoas que
provam a farofa de Tanajura, dizem que é um espetáculo. Eu estou louca para provar. É, pode ser. Ou não. Intervalo, voltando já já. Sem censura, o programa da TV Brasil.